E aí galera, tudo bem? Vamos resolver alguns exercícios sobre ácidos. Questão 4 da página 331. Ele está falando sobre um acidente na rodovia Castelo Branco. Um acidente entre dois caminhões ocorridos em fevereiro desse ano bloqueou totalmente os dois sentidos da rodovia Castelo Branco, durante cerca de 4 horas na região de Itapevi, a 40 km de São Paulo. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Um caminhão bateu na traseira do outro, que transportava ácido clorídrico. Segundo a concessionária, o compartimento carregava o produto que se rompeu, o que provocou vazamento do ácido e liberação de fumaça tóxica. O ácido clorídrico é tóxico e deve ser manuseado com cuidado. A fumaça liberada por esse produto químico é sufocante e corrosiva. Esse ácido é usado na produção de tintas e corantes, na indústria alimentícia e na extração de petróleo. Sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que 1. Ácido clorídrico em contato com água ioniza-se para formar íons cloreto. É verdade, pessoal. O que é ionização? Ionização não é quando o ácido está se separando em cátion, que é a parte positiva da molécula, e ânion, que é a parte negativa da molécula. Então, quando o ácido ele é colocado em água, o cátion e o ânion se separam, aí vai formar H+, que é o cátion, e Cl-, que é um ânion chamado cloreto. Então essa daqui é verdadeira. 2. A fórmula molecular do ácido clorídrico é HClO4. Negativo, pessoal. A fórmula molecular do ácido clorídrico é HCl. 4. Para neutralizar o ácido clorídrico derramado na pista, o corpo de bombeiros poderia recorrer ao uso de vinagre em grande quantidade. Pessoal, vinagre é uma substância ácida. Se eu colocar um ácido em contato com outro, eu não vou conseguir neutralizar esse ácido. O correto é utilizar uma base. Então, ácido mais base sempre vai formar sal mais água. Então, a base, pessoal, uma base, por exemplo, soda cáustica, ela neutraliza o ácido e aí forma sal e água. Então, para neutralizar esse ácido que foi derramado, eu teria que usar uma base. 8. Por se tratar de uma molécula com ligação covalente, o ácido clorídrico é polar e solúvel em água. É aquela regrinha, pessoal. Substância semelhante dissolve em substância semelhante, né? Se o ácido clorídrico ele é uma substância polar, ou seja, é aquela molécula que tem um lado só positivo e um lado só negativo, ele também vai se dissolver em outra substância polar, nesse caso a água, que também é polar. Então aqui é verdadeira, tá? Aliás, a de cima é falsa, porque eu tenho que utilizar uma base, né, para neutralizar o ácido. E a de baixo é verdadeira, tá, pessoal? Semelhante dissolve semelhante. 8. Um estudante realizou um experimento com ovo cru e um copo contendo uma solução diluída de ácido clorídrico, como demonstrado a seguir. Então colocou o ovo num copo com ácido. Depois de um tempo, observa-se a formação de bolhas em torno da casca do ovo. Após alguns minutos, o ovo flutua. Dias depois, as bolhas desaparecem e resta uma fina película em volta da gema do ovo afundada. São as informações que eu tenho aqui na figura. Sabe-se que a casca do ovo é constituída por carbonato de cálcio. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a. O ovo afunda ao final do experimento porque sem a casca ele se torna menos denso que a solução. Pessoal, se o ovo afunda no final do experimento, é porque ele está mais denso, é porque ele está mais pesado que a solução. Então essa daqui ela é falsa. Aliás, aqui não é nem verdadeiro ou falso, aqui é só para que eu consiga encontrar aquela questão verdadeira. Então descarta A.
B. A quantidade de ácido clorídrico diminui durante o experimento. Então vamos analisar aqui, ó. Aqui eu tenho o ácido clorídrico, que é o HCl, e do lado aqui eu tenho o carbonato de cálcio, CaCO3, que é a substância presente na casca do ovo. O ácido clorídrico reage com o carbonato de cálcio. O cálcio, que é a parte positiva dessa molécula, reage com cloreto, tá? Com o íon cloreto, que é a parte negativa dessa molécula. E aí eu vou formar uma substância chamada CaCl2, que é uma substância denominada cloreto de cálcio. É um tipo de sal isso daqui. Bom, na molécula de HCl eu tenho a parte positiva da molécula, que é o hidrogênio, que é o cátion. E aqui no carbonato de cálcio eu tenho CO3, que é a parte negativa da molécula. Tudo bem, pessoal? Que é o ânion, tá? Então, cátion de uma substância se liga com o ânion da outra. E aí eu vou formar um ácido chamado ácido carbônico, que é o H2CO3. O H2CO3, pessoal, por ser um ácido instável, em pouco tempo ele se transforma em CO2 e água. Ele se decompõe em pouco tempo. Bom, de acordo com essa reação aqui, pessoal, o H2O ficou horrível, né? O HCl vai reagir com carbonato de cálcio para poder formar sal mais ácido carbônico. E com o decorrer do tempo, para poder formar essas duas substâncias aqui, ó, sal e ácido carbônico, o HCl ele vai sendo gasto ali nos reagentes. Então, a quantidade de ácido clorídrico diminui durante o experimento. Então, aqui a alternativa B é a nossa correta. C. As bolhas são formadas pela liberação de gás hidrogênio? Não, pessoal. O gás que está sendo formado aqui, ó, é o CO2, é o gás carbônico. Ele é formado quando o ácido carbônico se decompõe. E D. A acidez da solução utilizada aumenta ao longo do experimento? Pessoal, se o ácido clorídrico ele está sendo gasto para poder formar outras substâncias, que seriam sal e o ácido carbônico, que logo se decompõe, a acidez da solução, em vez de aumentar, a acidez dessa mistura toda, ela vai diminuir de acordo com o tempo. Por isso que não pode ser a alternativa D. Tranquilo? Vamos para a próxima. 9. A partir da seguinte ordem decrescente de acidez, então ordem decrescente, do ácido mais forte para o ácido mais fraco. Então, HCl é mais forte que a HBr, que é mais forte que a HCl, que é mais forte que a HF. Fica atento aí na apostila, pessoal, porque no exercício da apostila, essa ordem aqui ela está invertida. O correto é do jeito que eu deixei aqui, ó, na resolução do vídeo. E considerando esses dados, as propriedades periódicas dos elementos químicos, a força desses ácidos aumenta quando? Então vamos lá, pessoal. Um ácido, ele é mais forte quanto maior for a capacidade dele de se dissolver e separar o hidrogênio do outro composto. Por exemplo, ó, HI. Nessa molécula eu tenho hidrogênio e eu tenho o iodo. Tudo bem? O HI ele é o mais forte, por quê? Porque quando eu dissolver esse ácido na água, ele vai ter uma capacidade maior de liberar esse hidrogênio, de dissolver esse hidrogênio, de perder esse hidrogênio, de separar esse hidrogênio do iodo. Tudo bem? E por que ele separa, pessoal? Porque o HI é uma molécula grande, tá? Considerando o raio atômico aqui dessa substância. Eu tenho o iodo e eu tenho o hidrogênio. Vamos supor que aqui no átomo de iodo eu tenho um núcleo
do átomo de iodo aqui no centro, tá? O hidrogênio, ele está bem longe do núcleo do átomo de iodo. Ou seja, a atração aqui entre o hidrogênio e o iodo, ela não é tão forte assim comparado com os outros átomos, tá? Ou seja, quanto mais longe o hidrogênio estiver do núcleo do outro átomo, mais fácil vai ser a possibilidade dele sair quando esse ácido for dissolvido em água. E quanto mais fácil o ácido se dissolve, mais forte ele é, tudo bem? Então, ó, o raio atômico ele aumenta de cima para baixo. Esses elementos aqui eles estão na mesma coluna da tabela periódica, que é a coluna 7A da tabela periódica. Então eu tenho flúor, cloro, bromo e o iodo na família 7A da tabela periódica. Então o iodo, pessoal, ele tem um tamanho maior, tá? Depois o bromo tem um tamanho um pouquinho menor. Depois o cloro tem um tamanho menor ainda. Depois o flúor tem um tamanho menor ainda. Se eu colocar o hidrogênio aqui do lado, pessoal, o hidrogênio vai estar mais longe do núcleo do iodo. Então é mais fácil o hidrogênio se separar do iodo quando eu colocar em água, tá? E depois os outros átomos, ó, o hidrogênio ele vai ficando mais próximo do núcleo dos outros átomos, por exemplo, do cloro, do flúor. Então fica um pouco mais difícil de separar, porque a atração eletrostática vai ser maior aqui, tá? Por isso, pessoal, que o HI ele é mais forte do que o HBr. O HBr é um ácido mais forte do que o HCl. E o HCl é um ácido mais forte do que o HF, tá? Então a força dos ácidos aumenta quando? Aumenta quanto maior for o raio do halogênio, tá? Esses elementos aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, eles pertencem à família dos halogênios da tabela periódica, que é a família 7A. Então, quanto maior o raio do halogênio, maior vai ser a força desse ácido. Tranquilo até aí? Questão 10. O vinagre é uma solução aquosa diluída que contém o ácido acético ionizado. As fórmulas molecular e estrutural desses ácidos estão representadas. Então, fórmula molecular do vinagre: H4C2O2, tudo bem? Então aqui está correta a fórmula molecular. Aqui embaixo eu tenho uma figura que está escrito também fórmula molecular. Só que está errado, tem que corrigir aí na apostila, pessoal. Essa fórmula que tem esses tracinhos aqui, ó, esses bastõezinhos, né? Isso daqui, ó, não é uma fórmula molecular, é uma fórmula estrutural. Então troca a palavra molecular pela palavra estrutural aí na apostila de vocês, que tem esse errinho de revisão, tudo bem? O segundo membro da equação química que representa corretamente a ionização do ácido acético aparece na seguinte alternativa. Pessoal, ácido acético é um tipo de ácido que tem carbono e hidrogênio, tudo bem? Substâncias que têm ácidos que têm carbono e hidrogênio, eles são ácidos fracos. Ou seja, quando eu colocar em água, eles não vão liberar tantos hidrogênios assim. Não vão liberar todos os hidrogênios que ele tem. No caso do ácido acético, ó, ele tem 4 hidrogênios. Só que desses 4 hidrogênios, pessoal, só um hidrogênio vai ser liberado, tudo bem? Então, o segundo membro da equação química seria o seguinte, ó, de um lado eu tenho H4C2O2 do meu lado esquerdo, que é o lado dos reagentes. Do outro lado, que é o lado dos produtos, eu vou ter H+, que seria um hidrogênio que esse ácido liberou, e eu vou ter H3C2O2, que é o restante do ácido aqui, que é o restante da substância. Tranquilo? Onde eu tenho hidrogênios que não vão ser liberados.
Então, o segundo membro da equação, ou seja, essa parte toda aqui, ó, corresponde à alternativa A. A de jacaré. Tranquilo? 4 da página 334. O H2S é encontrado tanto em solução aquosa quanto na forma gasosa. É altamente tóxico, inflamável, irritante, além de apresentar odor característico semelhante a de ovo podre. Com base nas características do H2S, responda aos itens abaixo. Qual a função inorgânica do H2S? Pessoal, o H2S ele é uma substância que começa com H. Substâncias que começam com H, elas são geralmente ácidos, tudo bem? Com exceção da água. A água começa com H também, a fórmula. É H2O, né? E essa substância aqui é uma substância chamada óxido, que nós vamos ver aqui ao longo do terceiro bimestre, tranquilo? Então, tirando a água aí, que é uma exceção, começou com a letra H, geralmente a substância é um ácido. B. Escreva a estrutura de Lewis para H2S. Qual o tipo de geometria molecular existente? Então, a estrutura de Lewis é aquela que a gente coloca os pontinhos representando os elétrons que eu tenho na última camada. Então, aqui eu tenho enxofre com 6 elétrons na última camada, porque ele faz parte da família 6A. E eu tenho 2 hidrogênios aqui que só compartilham um elétron, tudo bem? Esses elétrons que estão mais aqui em cima do enxofre vão empurrar os átomos de hidrogênio para baixo, e aí vai formar um ângulo. Então, essa substância aqui é uma substância que tem geometria angular. C. Com base nas forças intermoleculares, justifique o fato do H2S também ser encontrado na forma gasosa, a partir da decomposição da matéria orgânica. Pessoal, o H2S apresenta forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. Essas forças elas são extremamente fracas, o que explica a possibilidade de ser encontrado também na força gasosa. Quando a ligação entre as moléculas é fraca, nesse caso aqui dipolo-dipolo, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são temperaturas baixas. Ou seja, se a temperatura de ebulição é uma temperatura baixa, pessoal, pode ser que na temperatura ambiente eu já consiga passar essa substância para a forma gasosa. Tranquilo? D. O H2S conduz corrente elétrica quando dissolvido em água? Ele vai conduzir corrente elétrica, pessoal. Por quê? Se eu colocar o H2S na água, que é um ácido, ele vai ionizar. Ou seja, vai separar a parte positiva da molécula da parte negativa. E quando eu tenho em um recipiente partículas positivas e partículas negativas soltas ali na solução, dissolvido ali no recipiente, eu consigo conduzir corrente elétrica. 6. Questão da PUC. A fórmula estrutural representa o ácido. Então vamos analisar essa fórmula aqui, pessoal. Eu tenho 3 hidrogênios, então vamos colocar a fórmula molecular aqui, ó, H3. Eu tenho um fósforo e eu tenho 3 oxigênios. Então a fórmula dessa substância aqui, ó, H3PO3. O H, ele é cátion, não é? E o restante da molécula é ânion. Porém, pessoal, ó, 3 menos 3 vai dar 0. Se dá 0, significa que é um ácido fraco. Tudo bem? Se é um ácido fraco, significa que esse ácido aqui ele não vai liberar todos os hidrogênios que ele tem para liberar quando ele for dissolvido em água. Então, eu procurei lá na tabela de cátions e ânions, eu dei uma olhadinha lá na tabela de ânions para ver onde é que eu tinha esse PO3 aqui. E aí eu encontrei esse ânion aqui, ó. O nome dele é fosfito. E a fórmula dele é HPO3, e esse menos 2 aqui significa que ele é um ânion bivalente. Tudo bem até aí? Então, desses 3 hidrogênios aqui, ó, esse é um ácido que ele perde 2 hidrogênios. Um hidrogênio ainda fica preso ali junto com o ânion. Tudo bem? Agora, como é que eu dou nome para essa substância? Então, vamos lá. Fosfito. Perigoso mosquito. Lembra da frase?
Então troco o ito pelo oso, não é isso? Só que eu tenho que ficar atento, pessoal, que nessa fórmula aqui, ó, tem a letra P, que é o fósforo. Então sempre que eu tiver fósforo em uma fórmula, eu tenho que colocar OR antes da troca. Então antes de colocar o oso, eu tenho que colocar OR. Tranquilo até aí? Então como é que ficaria o nome dessa substância? Ácido fosforoso, tá? Ó, coloco OR, né, antes do oso, tá? Então alternativa C. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Estudem bastante, fiquem craques aí em ácidos, porque logo logo nós vamos dar sequência, tá? Vamos ver bases, sais e óxidos. Grande abraço aí para todos.